¿Te has despertado alguna vez con la mente nublada, sin recordar bien qué día es o qué ibas a hacer? ¿O has entrado en una habitación y olvidado por qué? Peor aún, ¿has sentido que las palabras no te salen como antes, que se te traba la lengua o que un lado de tu cuerpo se siente más débil? Estos no son simples despistes. En muchos casos, son señales tempranas de daño cerebral acumulado y sí, pueden estar conectadas con lo que haces cada noche antes de dormir. Después de los 60 años, el cerebro pierde parte de su capacidad para recuperarse del desgaste diario. Dormir mal, estresarse en exceso o seguir ciertas rutinas equivocadas antes de acostarse puede convertirse en una amenaza silenciosa. Lo veo todos los días en mi consulta. Pacientes que llegan con pérdida de memoria, insomnio, desequilibrio emocional y, en muchos casos, pequeños accidentes cerebrovasculares que pudieron haberse evitado. Soy el doctor Renato Anguina, neurólogo especializado en salud cerebral del adulto mayor. Con más de 30 años de experiencia clínica, he estudiado de cerca cómo los hábitos nocturnos influyen positiva o negativamente en la mente de quienes envejecen. En este video, voy a compartir contigo las 8 costumbres nocturnas más comunes que he visto deteriorar la mente de personas como tú, y también te explicaré qué hacer desde hoy mismo para proteger tu memoria, tu lucidez y tu calidad de vida. El hábito más perjudicial está al final de la lista. Es el más extendido y el más destructivo, pero si logras identificarlo y eliminarlo, estarás dando un paso enorme para evitar el deterioro cognitivo que tantos temen, pero pocos saben prevenir. A continuación, te mostraré una por una las 8 costumbres nocturnas que pueden estar afectando tu cerebro más de lo que imaginas. Algunas te sorprenderán, otras quizás ya las haces sin saber el daño que causan. Empecemos. Hábito número 1. Dormir sonecas longas a tarde. Un descanso que puede confundir o cerebro. Muitos dos meus pacientes acima dos 60 anos têm o hábito de tirar cochilos longos no fim da tarde, geralmente después de asistir TV o leer un libro. A primera vista, parece inofensivo un jeito de recuperar energía. Mas, como tempo, ese costume pode prejudicar seriamente a qualidade do sono noturno e afetar a saúde cerebral. Quando dormimos por muito tempo no final do dia, o nosso relógio biológico chamado ritmo circadiano perde a referencia. O cérebro interpreta que já descansou o suficiente e, quando chega a hora de dormir de verdade, simplesmente não consegue desacelerar. O sono se torna leve, fragmentado, e você acorda várias vezes durante a noite. Isso não apenas gera cansaço no dia seguinte, mas também contribui para sintomas como lapsos de memória, dificuldade de concentração, mau humor e, em casos mais graves, aceleração do declínio cognitivo. Já atendi inúmeros idosos que não entendiam por que estavam se sentindo mentalmente nublados, até identificarmos que o problema vinha dessas sonecas prolongadas ao entardecer. Como neurologista, minha recomendação é clara. Se sentir necessidade de descansar durante o dia, opte por cochilos curtos no máximo 20 minutos e sempre antes das 15. Se a sonolência vier no fim do dia, prefira alternativas leves. Caminhar, alongar, ou tomar uma bebida calmante como chá de camomila. Evite deitar-se completamente. Crie uma rotina que sinalize ao seu corpo que o verdadeiro descanso vem à noite, não no fim da tarde. Lembre-se, o cérebro precisa de regularidade e não de interrupções aleatórias. Dormir bem não é só uma questão de tempo na cama, é sobre respeitar o ritmo natural do corpo. Evitar sonecas longas à tarde pode parecer um detalhe pequeno, mas pode fazer uma enorme diferença na sua clareza mental e na saúde do seu cérebro a longo prazo. Hábito número 2. Não beber água à noite. Uma decisão que pode deixar seu cérebro vulnerável. Muitas pessoas acima dos 60 anos evitam beber água antes de dormir para não terem que levantar à noite. Essa escolha parece prática, mas esconde um risco pouco discutido: a desidratação noturna, que pode comprometer seriamente o funcionamento do cérebro. Com o envelhecimento,
O corpo retém menos líquidos e o cérebro se torna mais sensível à falta de hidratação. Mesmo uma leve desidratação pode causar sintomas como tontura, confusão mental ao acordar, dores de cabeça e alterações de humor. Durante o sono, o corpo segue trabalhando. Regula a temperatura, repara tecidos, consolida memórias. Tudo isso exige água. Como neurologista, já vi inúmeros pacientes que acordavam com a mente nebulosa, sentindo-se desorientados, achando que estavam desenvolvendo um problema neurológico, quando, na verdade, era apenas o cérebro sofrendo por falta de água. A boa notícia é que a solução é simples e pode ser aplicada ainda hoje. Beba pequenos goles de água ao longo da tarde e inicie a redução do consumo cerca de 90 minutos antes de ir para a cama. Evite grandes volumes de uma vez, isso realmente aumenta a vontade de ir ao banheiro à noite. Um copo pequeno com o jantar e mais alguns goles leves até 1 hora antes de deitar costumam ser suficientes. Evite o erro de cortar totalmente a hidratação. Lembre-se, mais de 70% do seu cérebro é feito de água. Ela é essencial para eliminar toxinas, proteger neurônios e manter sua mente ativa e equilibrada. Acordar com a boca seca, dor de cabeça ou sensação de mente embaçada pode ser o cérebro te pedindo, silenciosamente, algo simples: hidratação. Ouça esse pedido. Beber água de forma inteligente à noite é um dos cuidados mais negligenciados e um dos mais poderosos para preservar sua clareza mental. Hábito número 3. Assistir ao noticiário antes de dormir. Informação demais pode ser um veneno para o seu descanso. Muitas pessoas têm o costume de assistir ao noticiário logo antes de dormir. Acreditam que estão se mantendo informadas ou simplesmente acompanhando uma rotina tranquila. Mas a verdade é que esse hábito pode ser um dos maiores sabotadores do seu sono e, por consequência, da sua saúde cerebral. A maioria das notícias exibidas à noite envolve tragédias, crises, violência, perdas. Quando você consome esse tipo de conteúdo pouco antes de dormir, ativa um estado de alerta no cérebro. Ele interpreta essas informações como ameaças, liberando hormônios do estresse, como o cortisol. Isso impede que o corpo entre no sono profundo, essencial para o reparo neurológico. Tenho atendido diversos pacientes que relatam noites agitadas, dificuldade para dormir e sensação de cansaço ao acordar. Ao revisar suas rotinas, frequentemente encontro o mesmo padrão: exposição a conteúdo estressante antes de deitar. Mesmo que eles já estejam acostumados, o cérebro não está. Como neurologista, recomendo uma mudança simples, mas poderosa: desligue a TV ou mude o canal pelo menos 1 hora antes de dormir. Em vez disso, adote hábitos mais calmos e restauradores. Ouvir música suave, fazer alongamentos leves, ler algo tranquilo ou apenas respirar conscientemente. Essas práticas sinalizam ao seu cérebro que é hora de desligar e se recuperar. Criar um ambiente mental sereno antes de dormir é um dos maiores presentes que você pode dar ao seu cérebro. Afinal, não é durante o dia que o cérebro se regenera, é à noite. E ele precisa de paz, não de pânico. Evite terminar seu dia com medo, raiva ou tristeza provocados por notícias negativas. Seu sono será mais profundo, sua mente mais clara e seu humor mais equilibrado. A TV pode esperar, sua saúde mental não. Hábito número 4. Beber álcool antes de dormir. Um relaxante que destrói seu sono. Uma taça de vinho, um licor ou uma bebida destilada antes de dormir. Para muitos, esse é um ritual de relaxamento, mas para o cérebro é o começo de uma noite ruim e, a longo prazo, o caminho para prejuízos sérios na saúde mental. Embora o álcool possa dar a impressão de ajudar a adormecer mais rápido, ele interfere diretamente na fase mais importante do sono, o sono REM. É nessa etapa que o cérebro consolida memórias, processa emoções e elimina toxinas acumuladas durante o dia. Quando o álcool interrompe esse processo, você pode até pegar no sono com facilidade, mas acorda confuso, cansado e com dificuldade de pensar com clareza. Já atendi muitos pacientes que relatavam acordar com sensação de peso na cabeça, memória fraca
e até episódios de desorientação matinal. Ao investigar mais a fundo, descobrimos que o copinho antes de dormir era um hábito regular e perigoso. Em idosos, os efeitos são ainda mais intensos. O sono se torna fragmentado, há maior risco de quedas noturnas, variações de pressão arterial e até aumento do risco de AVCs silenciosos. Minha recomendação como neurologista é clara. Se você quer relaxar antes de dormir, opte por alternativas naturais e seguras. Infusões de camomila, melissa ou capim-limão são excelentes opções. Elas acalmam o sistema nervoso sem prejudicar a arquitetura do sono. Um banho morno, uma leitura leve ou ouvir música suave também ajudam o corpo a entrar no ritmo noturno. O álcool é um estimulante disfarçado. E seu cérebro, especialmente depois dos 60, precisa de descanso verdadeiro, não de sedação artificial. Trocar o copo de bebida por uma xícara de chá pode parecer um gesto pequeno, mas representa um grande passo para uma mente mais clara, um sono mais profundo e uma vida com mais lucidez. Hábito número 5. Usar o celular na cama à luz azul, que confunde o seu cérebro. Deslizar o dedo pela tela do celular antes de dormir virou um hábito comum. Notícias, redes sociais, vídeos, mensagens, parece uma forma inofensiva de relaxar. Mas o que muita gente não sabe é que essa rotina noturna está sabotando o sono e prejudicando silenciosamente o cérebro. A luz azul emitida por telas de celulares, tablets e televisores envia um sinal errado ao cérebro, o de que ainda é dia. Essa exposição inibe a produção de melatonina, o hormônio que induz o sono. Como consequência, você pode até sentir cansaço, mas o corpo permanece em estado de alerta, dificultando o adormecer e comprometendo a profundidade do sono. Como neurologista, vejo com frequência pacientes acima dos 60 anos com queixas de insônia, esquecimentos e dificuldade de concentração. Em muitos casos, a origem está nesse excesso de estímulo digital noturno. Além da luz, o conteúdo em si, como notícias agitadas ou vídeos intensos, também gera hiperatividade mental, exatamente no momento em que o cérebro mais precisa desacelerar. A solução é simples, mas exige disciplina. Desligue o celular, a TV e qualquer tela pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. Use esse tempo para atividades mais tranquilas. Leia um livro, faça alongamentos leves, escreva em um diário ou apenas escute música suave. Essas práticas ajudam a preparar o cérebro para o descanso e melhoram a qualidade do sono de forma significativa. Lembre-se, seu cérebro não precisa de mais estímulos. À noite ele precisa de silêncio, previsibilidade e escuridão. Ao criar esse ambiente de calma, você estará protegendo sua memória, seu humor e sua saúde mental como um todo. Evitar o uso do celular na cama pode parecer uma renúncia pequena, mas para o seu cérebro é um alívio profundo. Um gesto moderno de autocuidado com efeitos duradouros. Hábito número 6. Dormir preocupado ou após discutir. Quando a mente agitada impede o cérebro de se recuperar, ir para a cama com a cabeça cheia de preocupações, mágoas ou pensamentos repetitivos é um dos maiores inimigos do sono restaurador. Muita gente acredita que pensar um pouco antes de dormir é inofensivo ou até produtivo, mas na prática clínica, vejo que essa é uma das rotinas mais prejudiciais para o cérebro, especialmente em pessoas acima dos 60 anos. Quando você leva as tensões do dia para o travesseiro, seja um conflito familiar, preocupações financeiras ou mágoas acumuladas, o corpo entra em estado de alerta. Hormônios como o cortisol e a adrenalina são liberados, mantendo o sistema nervoso ativado. Isso dificulta o início do sono, prejudica sua profundidade e fragmenta o ciclo do descanso. O impacto é direto: acordar com a mente cansada, sensação de angústia e uma névoa mental que atrapalha sua clareza ao longo do dia. A longo prazo, essa hiperatividade noturna constante está associada a maior risco de ansiedade crônica, hipertensão, perda de memória e até doenças neurológicas. Como neurologista, sempre oriento meus pacientes a criarem um ritual de encerramento mental antes de dormir. Uma das práticas mais eficazes é escrever em um caderno tudo o que está te preocupando.
Isso ajuda a tirar os pensamentos da cabeça e colocá-los no papel, reduzindo o peso mental. Outras opções incluem ouvir músicas suaves, repetir afirmações positivas ou praticar a respiração 4-4-6. Inspire por 4 segundos, segure por mais 4 e expire lentamente por 6. O quarto deve ser um refúgio de paz, não um campo de batalha mental. O que você não conseguiu resolver hoje, poderá resolver amanhã com mais lucidez, energia e equilíbrio. Liberar a mente antes de dormir é um cuidado emocional que também protege sua saúde cerebral. A calma não vem sozinha, ela se constrói. E começa com o simples gesto de não levar os problemas para a cama. Hábito número 7. Dormir em poltronas reclináveis. Conforto aparente. Risco real para o cérebro. Muitas pessoas mais velhas acabam dormindo em poltronas reclináveis por comodidade, especialmente após um dia cansativo ou enquanto assistem televisão. À primeira vista, parece uma solução prática e confortável. No entanto, transformar a poltrona no lugar habitual de descanso pode trazer consequências sérias, principalmente para o cérebro. Diferente de uma cama, a poltrona não oferece o suporte adequado para a coluna e, muitas vezes, compromete a circulação sanguínea, especialmente nas pernas e na região cervical. Com o corpo em posição inadequada por várias horas, o fluxo de oxigênio para o cérebro pode ser reduzido e essa diminuição afeta diretamente a capacidade de regeneração cerebral durante o sono. Já atendi pacientes que relatam acordar com tontura, sensação de peso na cabeça, pés inchados ou até confusão mental. Esses sintomas, somados à má postura noturna, aumentam o risco de microcoágulos, hipertensão e acidentes vasculares cerebrais, especialmente quando esse hábito se repete noite após noite. Como neurologista, minha orientação é clara: durma sempre em uma cama apropriada. O colchão deve manter a coluna alinhada e a almofada deve sustentar bem o pescoço. Se você tem problemas respiratórios, como apneia ou congestão, use travesseiros extras para elevar levemente a cabeça sem precisar recorrer à poltrona. Além disso, a posição ideal para dormir é de barriga para cima, com o corpo estendido, o que favorece o sistema linfático cerebral responsável por limpar as toxinas acumuladas durante o dia. Dormir bem é um processo ativo de reparo e proteção. Quando feito na posição errada e no lugar errado, esse processo é interrompido. A curto prazo, você sente cansaço. A longo prazo, seu cérebro sente os efeitos e cobra o preço com perda de memória, confusão e risco neurológico elevado. Mudar onde você dorme pode parecer simples, mas pode ser exatamente o que seu cérebro precisa para continuar saudável por muitos anos. Hábito número 8. Dormir com a TV ligada ao ruído invisível que destrói o cérebro enquanto você dorme. Entre todos os hábitos noturnos que observo em meus pacientes, este é, sem dúvida, o mais comum e o mais perigoso. Dormir com a televisão ligada pode parecer inofensivo, até reconfortante para quem busca companhia ou distração. Mas para o cérebro, é uma fonte contínua de estímulo prejudicial. Mesmo com os olhos fechados, o cérebro continua recebendo informações sensoriais. As luzes intermitentes, as mudanças de volume, os sons súbitos, tudo isso impede que o cérebro entre nas fases mais profundas do sono, como o estágio REM. É nessa fase que ocorrem as funções mais importantes para a saúde mental: consolidação da memória, reparo neurológico e remoção de toxinas. Como neurologista, já vi casos em que o simples hábito de dormir com a TV ligada estava diretamente associado à confusão matinal, perda progressiva de memória, aumento da ansiedade e, em casos extremos, ao agravamento de quadros de demência precoce. O cérebro precisa de escuridão e silêncio absoluto para realizar seu trabalho noturno. Sem isso, ele se desgasta e envelhece mais rápido. Se você sente que precisa de algum som para adormecer, minha sugestão é usar ruído branco, como sons de chuva, vento ou natureza, com temporizador, para que se desligue automaticamente após 20 ou 30 minutos. E o quarto deve estar completamente escuro. Use cortinas blackout, evite luzes de LED e desligue todos os aparelhos eletrônicos. A televisão não é companhia, é distração. E nesse caso, uma distração que custa caro para o seu cérebro. Cada noite dormida com a TV ligada é uma noite perdida de reparo neurológico. Fazer essa mudança hoje, desligar a TV antes de dormir,
Pode parecer insignificante, mas ao longo dos anos, será exatamente o que vai preservar sua mente, sua memória e sua autonomia. Agora que você conhece os 8 hábitos noturnos que silenciosamente colocam sua mente em risco, é hora de refletir. Quantos deles você ainda mantém? Talvez seja o cochilo longo no fim da tarde, ou aquele copo de vinho que você achava inofensivo. Quem sabe o celular que você confere por apenas 5 minutos na cama, ou a TV que nunca é desligada à noite. Nenhum desses hábitos parece grave isoladamente, mas repetidos, dia após dia. Eles minam sua memória, sua clareza mental e sua qualidade de vida. A boa notícia é que não é preciso mudar tudo de uma vez. Basta começar. Escolha um hábito para eliminar hoje. Amanhã, mais um. E assim, com pequenos passos, você vai construindo noites mais restauradoras, dias mais leves e um cérebro mais protegido. Como neurologista, posso afirmar: o cérebro envelhece sim, mas também pode se regenerar. Ele precisa de apoio, de rotina e, principalmente, de descanso verdadeiro. Cuidar do que você faz antes de dormir é uma das formas mais simples e poderosas de preservar sua autonomia, sua memória e sua paz interior. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar. Todos merecem envelhecer com dignidade, lucidez e vitalidade. E lembre-se, o cérebro nunca dorme, mas ele precisa mais do que nunca que você o deixe descansar.